Bom, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para o nosso 4º episódio. Hoje a gente vai falar sobre amizade. E eu sou a Tércia Barreira, psicóloga. E eu sou a Gisele Maia, psicanalista. Se você ainda não está inscrito nesse canal, a gente sugere que você se inscreva, curta esse vídeo para a gente ter mais alcance. E deixa aí nos comentários suas dúvidas, o que você gostou mais, que a gente vai seguindo. E isso é super importante, né, Gi? Isso aí. Desenrola, vai beber. Desenrola, vai beber, 4º episódio. Então, vou começar esse episódio definindo o conceito de amizade. São 2 psicólogos doutores, Luciana Carine de Souza e Cláudio Simon Rutz, que define a amizade dessa forma. A amizade na vida adulta é um relacionamento pessoal e voluntário entre pessoas que não são familiares, parentes ou parceiras sexuais. O que você acha dessa definição, Gi? Eu acho ótima. Inclusive, se a gente pensar a sublimação, a amizade é uma forma de sublimação, justamente porque a gente se relaciona e a gente não tem essa coisa do sexo, não tem é o amor, mas sem esse envolvimento sexual, né? Nossa. É um relacionamento muito potente, né? É uma forma de sublimação também, né? Bom, sobre sublimar, como que a gente pode entender um pouquinho esse conceito, assim, de sublimar? Então, sublimar, né, a amizade como uma forma de sublimação é uma forma de sublimação do desejo, né, do amor, porque quando você é como se você visse sublimar, é como se você visse naquele objeto ou naquela pessoa, naquela amizade, algo muito bom, como se você satisfizesse algumas necessidades e desejos. Isso, tivesse uma satisfação, que é algo que te traz muito prazer. Completude, sem você ter esse envolvimento. É um amor, mas sem ter esse envolvimento sexual, né? Uma troca num outro lugar, né? Vamos pensar assim. Então, o desejo de você ser quem você é e ser aceito pelo outro assim como você é. Sim, acho que a amizade tem essa coisa, né? Acho que, inclusive, a gente já está entrando, então, aqui num ponto. Porque, eventualmente, aparece na clínica, no consultório, pessoas que trazem queixas sobre a dificuldade de se mostrar como se é para ser aceita pelo outro. E aí, na amizade, pelo menos na amizade, a gente deveria poder simplesmente ser. Né, Gi? Assim, não ter que ter armaduras e máscaras para agir, porque eventualmente no trabalho, em outras relações, a gente precisa colocar ali fazer algumas concessões e se adaptar de uma maneira que não é tão legal como a gente gostaria, a gente não se sente tão livre, né? Mas que na amizade, acho que isso é um ponto fundamental, né? A gente simplesmente poder ser. Sim, até porque, né, na amizade, a ideia é que a gente busque afinidade no outro, né, que a gente possa ser quem nós somos sem muitas preocupações de julgamento, né. Acho que quando você é mais jovem, você tem essa coisa mais livre de chegar nas pessoas e buscar amizade, porque você não está muito preocupado se vai ser julgado, o que as pessoas vão dizer de você. E depois, quando você fica mais adulto, você fica nesse lugar assim, de preocupação. A pessoa vai conhecer a minha vida, vai conhecer de fato como eu funciono. Até assim, eu fico pensando, né, como que esses vínculos sociais, pessoais, eles se formam, né? Assim, você já parou para pensar? Como que eu me tornei sua amiga? Porque a gente tem essa coisa, né? Assim, eu sou amiga de tal pessoa desde a infância, desde a adolescência, eu nem sei por quê. Mas é interessante a gente pensar que os nossos vínculos, eles são também estruturados pelo nosso inconsciente, eles são formados pelo nosso inconsciente. Então, muitas vezes você não sabe por que você é amiga de tal pessoa há tanto tempo, mas isso tem muito a ver com a sua história, com a história de vida que ela tem também, e isso dá um match, e aí a gente consegue desenvolver uma relação saudável, uma relação onde você consegue ser
cada um consegue ser ele mesmo, né? Mas sempre tem algo que não explica muito, que a gente não explica muito, né? Como que a gente se conheceu e por que deu essa coisa gostosa, esse match e a coisa foi rolando, né? Bom, acho que a gente pode falar um pouquinho da história da nossa amizade, que não é tão longa assim, né? E aí eu acho que isso também é uma característica bem interessante, que é isso que você falou, amizades muito antigas, muitas vezes, não sempre, mas a gente mantém como se fosse uma preservação de uma nostalgia, né? De ter aquilo quentinho no coração. Mas será que de fato ainda existe amizade ali? Ou ficou num campo mais de, a gente era muito amiga, né? Mas acaba que não se encontra tanto. Então as amizades, elas vão também, como a gente, né, na vida, vão mudando, tudo é muito fluido na nossa vida. Então é importante a gente, de fato, olhar um pouco para nossa palheta de amizades e ver com quem que a gente conta ou não. Porque esse sentimento de solidão, de não, né, estar só, tem muito a ver com isso, né, Gi? Quando eu me percebo, eu acho que eu tenho amigas, e a gente, às vezes em comentários, eu leio muito coisas sobre isso, pessoas falando, mas na verdade eu não tenho nenhum amigo, ninguém é meu amigo. E eu fico pensando como está a minha possibilidade de fazer novos amigos. Então, contando aqui a nossa história. Antes, né, de eu ser psicóloga, eu sou formada também em hotelaria, estava dando aula online na pandemia para aula num abrigo para pessoas em situações de rua, e era um projeto da Prefeitura de Campinas, e a Gisele trabalhava como assistente social deste abrigo. Sim. E aí ela acompanhava as aulas. Era uma indicação, né, que tivesse um acompanhamento dessa aula por alguém que trabalhasse ali no abrigo. E aí ela acabou assistindo às aulas. E começou a achar o assunto muito interessante, né? De hotelaria, fazer perguntas, perguntou se podia fazer perguntas e participar. E eu falei, finalmente alguém interessado nesse curso. E aí as aulas passaram a ser mais divertidas, porque daí tinha uma participação. E aí a gente foi estreitando, né? Esse laço, se aproximando, falando, nossa, mas desde quando você trabalha com isso? E você, assistente social, que legal, eu tô fazendo psicologia. Isso mesmo. E assim a gente foi, depois que acabou a pandemia, a gente acabou saindo para se conhecer presencialmente. Exatamente. Não, e é interessante como a amizade, ela precisa também ser cultivada. A amizade é isso, né? Tem que ter esse cultivo. Mesmo as amizades de muito tempo, como a gente comentou aqui, e as amizades mais recentes, né? Exige isso, exige esse cultivo, essa coisa de estar presente, Sim, né? De se ver, de conversar, de trocar para além das redes sociais, né? E uma coisa que eu acho muito importante para a gente repensar as amizades, né, que a gente tenha lá, mas que a gente sinta, não tenho certeza se sou amiga, pensar nisso. Como é a qualidade dessa amizade? Você falou uma coisa super importante, que é troca. Né? Então, eu vou ser sincera com você, depois que a gente fez amizade, isso abalou a minha forma de ver amizades que eu tinha, que eu comecei a repensar. Porque desde o começo que a gente, né, começou a sair, era uma troca. Então, eu convidava você pra gente fazer alguma coisa e você me convidava. Sim. Esse sentimento de que você também é querida, né? Você quer estar na vida dessa pessoa, conhecer essa pessoa, ter curiosidade sobre a vida dela. E ela também pela sua. Eu acho isso fundamental. Fundamental, que é um pouco da sublimação que a gente falou aqui, que é essa forma de amor, que é esse sublimar nesse sentimento que é tão prazeroso, que é muito gostoso, né? Então, que faz parte da vida, né? Eu, ao longo desse tempo de vida, tenho entendido que as amizades antigas, elas são muito importantes, mas as que chegam também,
E isso requer uma abertura da gente, né, para essas novas amizades, essas novas conquistas, e que as pessoas são diferentes. E a amizade, ela requer isso, o entendimento de que o outro é diferente da gente. Então, algumas respostas, elas não vão vir da maneira como a gente gostaria. Ou algumas pessoas são para viajar, alguns amigos são para viajar, outros não. Uns são para tomar um café da tarde em determinados dias, outros não. Então, que a gente consiga também perceber esse time, né? Quem que, claro que não é no sentido de excluir, mas da gente respeitar o outro, o limite do outro, o né? limite do outro, o que de bom ele tem para oferecer e o que de bom você também tem como oferecer enquanto amigo, e juntar isso, né? Algumas coisas não vai rolar mesmo, porque a pessoa gosta menos ou gosta mais, mas o que role dessa amizade, né, que nem o nosso caso, que seja muito prazeroso, que seja muito bom, e que a gente consiga de fato fazer isso, cultivar, né, no dia a dia mesmo, né? Uma coisa também que eu acho importante é a gente se observar, e isso em outros vídeos que eu tinha feito sobre amizade, eu sempre falo isso. Observa como você vai para essa relação, né? Como você fica durante esse encontro e como você sai desse encontro. Porque às vezes a gente também tem na cabeça que a gente tem que ter essa amizade, né? Uma cobrança que você se faz ou que o outro faz de você. E você não quer decepcionar e frustrar esse outro e mantém isso ali, mas eventualmente isso pode estar te fazendo mal, né? Então, por isso que eu falei que eu revi algumas amizades, porque eu sempre fui uma pessoa que tive muitas amigas, amigos também, mas muitas amigas. E isso era uma coisa meio importante, é uma coisa muito importante para mim. Mas quantidade não é qualidade, né? Então, eu comecei a ver também que tinha algumas pessoas ali que mais eu estava atendendo a desejos, enfim, né? Eu me colocava nessa relação de uma forma em que eu não me sentia muito contemplada. E aí, quando você começa a sentir, né, que a qualidade de outras amizades te faz melhor, você fica muito mais leve para conseguir falar, eu não preciso, né? Em algum momento aquilo fez sentido, hoje não faz mais, né? Isso não me cabe mais. Então, que isso é muito legal. Na fase adulta, a gente tem essa condição mais consciente de escolher quem são os nossos amigos, né? Acho que essa é uma grande... Porque se a gente fica também com essa preocupação, que a gente pensa, por que é mais difícil fazer amizade na fase adulta? Também porque a gente tem, às vezes, um círculo muito fechado de amizade, porque a gente fica com medo de se expor, com medo de chegar no outro. Tem uma situação aqui para contar para vocês. Teve uma vez que eu fui num bar e eu fui no banheiro. E aí eu cheguei no banheiro, usei o banheiro, estava lavando a mão, e quando eu olho para o lado, eu olho para uma pessoa que era muito... Eu lembrava de já ter visto ela em algum lugar, de reconhecê-la. E aí para parecer educada, e não só, mas porque eu falei, eu acho que eu conheço ela de algum lugar, estabelecer ali uma relação, uma conversa. Eu disse, nossa, eu te conheço, eu acho que eu te conheço de algum lugar. E aí ela vira para mim e fala assim, mas eu não. Então, eu tô falando isso aqui porque, assim, essa coisa da gente estar aberto para fazer novas amizades na fase adulta, ela é fundamental. Apesar da gente ter essas dificuldades, né, enquanto julgamento do outro, será que o outro vai estar afim também? Eu vou ter que expor um pouco a minha vida, porque ser amigo é isso. Nem todo dia você vai estar bem, e aí você vai estabelecendo essa rede de apoio, né? Mas, por outro lado, é você ter essa consciência de que você está fazendo amizade com pessoas que têm afinidades, as mesmas afinidades que você... que gosta, que tem interesses comuns aos seus. Então, é muito importante, mas precisa dessa abertura, né? Que eu acho que essa moça do banheiro não estava muito aberta naquele momento. Nem um pouco. A gente vai lidar com isso, a gente vai aparecer isso também, né, Té? E aí, como que a gente lida, né? Eu lembro quando você contou essa história pra mim a primeira vez, eu fiquei muito chocada, eu até fiz, né, eu brinquei, eu falei assim, gente, tô aqui imaginando se eu fosse essa moça do banheiro e alguém me aborda desse jeito. A minha tendência é sempre falar... Ai, o brinco caiu. Então, a minha tendência é falar sempre sim.
para a pessoa que está aberta a me conhecer. Sim. E acho que isso é algo que é importante se a gente de fato quer fazer amigos. Porque acho que tem isso também, né, Gi? A gente às vezes pensa num ideal que seria: eu deveria querer fazer amigos. Mas eu de fato quero. Sim. Né? Por quê? Porque assim, fazer amigos, gente, é uma relação que ela vai te dar trabalho. Assim, é isso que a gente estava falando. Eu vou precisar me envolver e me engajar nessa relação se eu tô afim que aquilo aconteça, Sim, né? Sim. Então eu vou ter que me doar, né? Doar meu tempo. Para mim, isso me dá prazer, né? Então, assim, isso me devolve algo que vale a pena, que é o que você falou da sublimação, né, Gi? Essa troca é muito bem-vinda, mas nem todo mundo está disposto a isso. Até porque, né, assim, tem essa parte bacana aí da amizade, mas também tem... porque nós repetimos também inconscientemente muito dos sentimentos que a gente vivencia ao longo da vida, nas nossas amizades. Então, a gente projeta no outro, no amigo, a gente idealiza o amigo, né? Com certeza. E aí, e muitas coisas da amizade atravessam a gente, né? Então, é alguma resposta que o amigo deu que você não deu conta de lidar, ou em algum momento que você queria que ele tivesse, ele não tem condições de estar, uma amizade que faz e aí tem um estranhamento lá. Então, a amizade dá trabalho justamente por isso, porque você é humano e o outro também é. Então, vai ter essa parte boa, que é essa da rede, que é esse apoio, e essa troca toda que enriquece muito, mas vai ter também a parte... As dificuldades. As dificuldades que a gente tem que lidar. Que é o se relacionar. E a amizade não é diferente de um relacionamento amoroso, né? Ela tem afeto e ela carrega também todo essas dificuldades que são inerentes também, né? Sim. Relacionamento. Eu até anotei aqui, né? Porque a gente fez ali uma divulgação antes de sair esse episódio, e aí várias pessoas participaram, colocaram comentários, perguntas, e eu anotei que eu fiz a pergunta era: você tem dificuldades para fazer amizades na vida adulta? Sim. E aí surgiram algumas dificuldades aqui, né? Então tem a dificuldade em encontrar pessoas que estejam na mesma profundidade que eu busco, né? Assim, que eu busco para as minhas relações. Então eu fiquei pensando assim, né? No que a gente pode comentar a respeito disso. Eu já tive vontade, mas não consegui concretizar, né? De fazer um Tinder de amizade, sabe? Seria interessante. Porque eu capto muito essas queixas na clínica, de pessoas que têm dificuldades em dar match com amigos. Por quê? Por exemplo, isso. Porque eu sou uma pessoa muito profunda, que gosto de falar assuntos... enfim, cabeças ou muito específicos. Eu tenho assuntos que eu me aprofundo muito e que eu não encontro nos lugares que eu frequento pessoas assim. Então, assim, eu fico sempre, quando eu escuto essas queixas, também fico pensando um pouco como ajudar, né, essas pessoas. Mas, a gente falou aqui um pouquinho no começo que a amizade, ela propõe essa aceitação da diferença também, né? Porque, assim, esse profundo, ele é seu, né? E como a gente é diferente um do outro, como a gente subjetiva as coisas diferente um do outro, porque não necessariamente buscar amizades com pessoas que têm essa mesma profundidade. Mas será que é possível isso? Porque nós somos muito diferentes um do outro. E como você elabora, a sua visão de mundo, das suas experiências, elas são diferentes da minha. Será que a gente vai conseguir chegar nesse nível de perfeição? Ou a gente, então, vai fazer o quê? Levando em consideração que a gente quer cultivar a amizade e respeitar o outro, o desejo do outro, né? Colocar ele num lugar de visibilidade, a gente vai propor um tema e a gente vai aceitar o que vem disso. Precisa ser tão profundo quanto eu sou profunda ou precisa ser só quem ele é? Porque a gente não começa falando disso aqui também, né? Da gente na amizade ser quem a gente é.
né? Então, senão, por que eu tô falando isso? Porque senão a gente frustra, né? Mas eu não consigo desenvolver um diálogo muito profundo com tal pessoa. Por conta da idealização, da projeção que a gente faz. O amigo perfeito é o... Não tem. Não tem. Não tem. Mas e se ele chegar na metade ali da reflexão, da profundidade que você está propondo? Que bacana! E aí eu acho que nesse sentido, a gente estava falando um pouquinho aqui antes, né? Sobre a amizade, ela tem essa potência também de ser um relacionamento aberto, né? Isso, eu estava falando disso. Porque na monogamia, né, afetiva, a gente vai eleger, né, um parceiro que seja aquela pessoa que também vai ter suas limitações e a gente vai ter que entender que é isso. A gente tem limitações, o outro também tem, e a gente estabelece esse combinado de abrir mão de algumas coisas, de ceder outras coisas, e o outro também, e assim vai. E na amizade, a gente não precisa escolher essa única pessoa, né? Então, pelo menos na amizade, a gente pode procurar um pouco da gente um pouco nessa outra, né? Então, isso, eu acho que não só é fundamental para a gente conseguir fazer amigos, mas para a gente se libertar dessa idealização do eu. Né? Eu fico pensando um pouco nessa coisa narcisista, né? Que a gente pode cair nesse lugar meio perigoso de achar que o outro só vai ser perfeito para ser meu amigo se ele for igual a mim. Se ele for igual a você, e não vai ser, né? Não vai ser. Ninguém é igual a ninguém. Até porque isso não enriquece, né? Não enriquece. O que enriquece são as diferenças, né? Eu mesma tenho um grupo de amigas, são 3 amigas, e a gente tem uma amizade de 20, quase 30 anos. E é de fato isso, assim, às vezes saem uns enroscos, a gente tem umas questões, mas é justamente essa diferença que enriquece, né? Assim, a história de vida de cada um, como cada um vivencia a vida e olha e vivencia as experiências e divide uma com a outra, e a gente vai aprendendo uma com a outra. Sim, sem dúvida. Uma outra dificuldade aqui. Dificuldade em se aproximar das pessoas por se sentir diferente. E agora a gente está pensando nessa própria pessoa, né? Que está buscando, ela se sente inadequada. É quase que o negativo dessa pergunta, né? Dessa outra dificuldade. Uma busca alguém perfeito para ela. Outra está buscando ela ser perfeita para o outro. Né? Assim, então eu não me aproximo porque eu me sinto diferente. Então, na dúvida, eu fico fechada na minha por uma insegurança, né, que eu tenho de me expor, justamente porque eu vou frustrar o outro e vou me frustrar, né? Eu acho que essa dificuldade com a frustração também é um ponto. Que tem a ver também com limites, com várias coisas, com né? Rejeição. Com rejeição, exatamente. Agora, assim, para alguns, a gente sempre pensa assim, tem alguns lugares que acaba trazendo pessoas que gostam de alguns estilos de música, culturais, algumas cidades que tem mais a ver com a gente. Então, seria o ideal o ideal não, porque ideal não existe, o possível, que a pessoa identificasse, eu gosto de rock, então quais são os bares que tocam rock? Porque provavelmente as pessoas que vão estar nesse bar gostam do estilo musical, e aí facilita um pouco também esse acesso ao outro, né? Pela música, essa identificação pela música, ou o esporte também, eu gosto de correr, então aí você se aproxima de um grupo de corrida, leituras. Então, quando a gente tem tem algum hobby, alguma coisa, isso facilita também esse acesso ao outro, porque quem está ali vivenciando a experiência junto com você, provavelmente ele gosta da mesma coisa. Pelo menos aquilo ali se Pelo tem menos comum. daquilo tem em comum. Então já é um passo importante para não se sentir tão excluído, né? Para não se sentir excluído e para romper um pouco dessa diferença, de se sentir diferente. Então é buscar espaço que você se sinta mais ou menos confortável, né? Sim, pertencente, né? Então que essa diferença não passe a ser um bloqueio como tem sido.
não é? Tem uma amiga que falava assim, ai, nossa, eu não sei que grupo eu sou, porque eu gosto de samba e na época ela gostava de rock, mas não muito, daí ela falava, ai, não sei que grupo eu sou. Só que ela era motoqueira. E ela falou, então eu vou para o grupo dos motoqueiros. E ela se achou e fez amigos. Então que a gente também possa olhar pra gente, o que é que eu gosto, né? O que pode facilitar esse movimento de se aproximar das pessoas, né? E aí você tocou nesse ponto que, de fato, também aparece isso bastante na clínica, acho que você também, né, Gi? Que essa é a minha ideia do Tinder de amizades, é muito por conta disso, da gente tentar, é da sua época também, que a gente é da mesma época, quando tinha o bate-papo do UOL, Sim, você lembra? Era muito legal. Esses fóruns, essas coisas que fazia com que os grupos, eles têm um caminho ali, né? As então comunidades tem a comunidade do Orkut, vocês se lembram? As comunidades do Orkut era maravilhosa, porque você já entrava sabendo que lá naquela as pessoas comunidade... não acordavam cedo. Por exemplo. A comunidade, quem ama muito tal coisa, tal Isso. comida, ou tal... E aí você já tinha essa facilidade de dialogar, né, com as pessoas. Isso é bem bacana. Sim. Bom, mais uma dificuldade aqui, dificuldades em sair de casa para encontrar. E aí a gente vai ficando mais velho, a gente vai, estreitando o vínculo. E a gente fala assim, não vou sair de casa, vou ficar aqui. Ou então você até sai, mas aí você já... Sai fechado, né? Sai, mas não sai. E vai ficando... E depois da pandemia, isso ficou um pouco ainda mais expressivo, né? Essa coisa da gente ficar... Eu sinto que a pandemia, assim, essa questão da amizade, inclusive, eu sinto que isso também vem muito por conta da pandemia, né? Então as pessoas deixaram de sair, de se expor, de se frustrar, de se encontrar, né? Então, corporalmente. E aí também aqueles autores que eu falei no início, né? A Luciana Carine de Souza, ela traz muito sobre isso, sobre a rede social e os limites do que é um encontro presencial, da conexão olho no olho. Porque hoje é assim, né? A gente pega o celular aqui, entra lá no Instagram, vê tal pessoa, nossa, o filho dela nasceu, ai que bacana, tá bom. Dá uma curtida, manda uma mensagem, pronto, você não precisa mais ver. Aí o outro, você não precisa visitar, você não precisa propor um encontro, um almoço, nada. Tá bem, já vi que tá bem, tá tudo bem. E aí você vai cada vez mais se fechando, né? Para esses encontros, né? Eu acho que isso é uma coisa que, né, não acho que talvez caiba a gente falar um pouquinho sobre isso, né, que eu acho que a rede social, ela tem essa possibilidade, essa facilidade para a gente marcar encontros, se comunicar, mas que a gente não pare ali. Né? Então acho que esse é um convite aí que eu gostaria de fazer para as pessoas irem além dessa tela. Então, de fato, gente, dá trabalho, porque é isso, sair de casa, acordar de manhã, sair de casa dá trabalho, né? Então, mas se a gente encara que o trabalho é uma coisa pesarosa, que causa sofrimento e que não vale a pena, acho que até algo que a gente tem que ficar atento, né, para não estar aí num processo depressivo ou de uma ansiedade que possa estar impedindo de você de fato se expor, né? Que essas inseguranças não sejam um bloqueio muito definido, né, de você sair disso. Sim. Porque se isso está acontecendo, vale a pena você buscar ajuda para conseguir sair, né? Esse trabalho não é para ser tão grande assim. Para ser prazeroso, né? Então, mas e você sabe, eu, né, como boa psicanalista que sou, de falar aqui, o Winnicott, ele fala do ambiente. Então, assim, gente, vamos só voltar um pouquinho, importante. Por favor. Porque como a gente se relaciona hoje, né, com os nossos amigos, ou como a gente cultiva a amizade ou não, tem a ver também com lá atrás, né, com a infância.
né? Então, se você teve um ambiente onde você conseguiu ser criativo, espontâneo, que você conseguiu desenvolver esse conceito de amizade de uma maneira mais interiorizada, e pela família, pelos pais, enfim, a amizade depois, na fase adulta, ela tende a ser uma extensão desse ambiente quando você é criança. Então você tem mais facilidade de vincular com as pessoas, de estar junto, de rir junto, de participar da vida do outro, porque você tem essa noção do que é. Quando você não experimenta isso também na fase da infância, o Winnicott fala desse ambiente, né? O ambiente de ser saudável e de ser muito importante no amadurecimento emocional da criança, e a amizade, quando se torna mais adulto, também faz parte desse amadurecimento emocional e tudo mais, né? Porque nós somos seres humanos e a gente está aqui para socializar, né? Não estou dizendo de uma maneira forçada, nada disso, mas que a gente possa se dar a oportunidade de socializar, de conhecer o outro, porque através do outro a gente também se conhece, né? Não, achei que você pontuou muito importante isso, Gi, porque de fato, até essa coisa que a gente estava falando aqui dessas dificuldades que já foram citadas, tem a ver com isso também, com a questão cultural. Sim. E com a questão familiar, né? Então, o que é conhecido para mim, o que é diferente para mim, o que é esse ser profundo, né? Que eu julgo que eu sou muito profunda. Então, como foram essas minhas relações familiares, né? E também, acho que uma coisa que é importante é a gente repensar o que ainda tem em mim que eu quero manter, né? Sim. Porque, assim, eventualmente a gente também pode e deve se permitir mudar, né? Então, se teve alguma questão que você foi enquadrado daquele jeito quando você era criança, visto daquele jeito, mas que você não se identifica, né? Não queria ser desse jeito que as pessoas me veem. Acho que isso também é algo importante para a gente levar aí para uma terapia, para a gente se olhar e ter esse processo de autoconhecimento da minha vida hoje. O que eu quero ser, né? Sim. Que às vezes não me foi permitido ser quem eu gostaria. Então, como está também você em relação à sua própria autenticidade? Exatamente. Né? Você é uma pessoa que precisa colocar muitas máscaras para se socializar? Se for, vai dar trabalho mesmo. Então, eu penso muito nisso, que esse trabalho que a gente, né, encara como sendo algo que é muito difícil, talvez porque eu não possa ser quem eu sou para me relacionar com o outro, não é? Gera trabalho e sofrimento psíquico também, né? Para você manter uma relação que é construída em cima de máscaras, né? É difícil mesmo, não é só trabalho, é sofrimento psíquico. Eu penso que a pessoa coloca ali trabalho, mas que... E, na verdade, esse trabalho, acho que a pessoa escreve como um trabalho, mas, na verdade, ela está falando de sofrimento, né? Acho que a gente pode pensar um pouco nisso. Sim. Que aquilo é um desgaste, né? Então, me gera desgaste me relacionar com o outro. Porque talvez eu esteja, né, acostumada a me relacionar com o outro fazendo muito esforço, porque eu não posso ser quem eu sou. Sim. E aí a gente pode pensar desde a questão de sexualidade, como que eu tô na abertura para o outro, questões de ansiedade social, né? O que tem por trás disso. E para fechar, uma pergunta que surgiu ali também, que é: tem uma amizade que não faz sentido mais. Não dá mais match, sabe? Sim, sei. Como terminar? Como terminar uma amizade? Gisele Maia. E será que a gente precisa terminar, né, Té? Terminar o quê, né? A gente... Terminar o quê? E é isso, quando não cabe mais, né? Porque a gente comentou aqui, até comentou dessas transformações que a gente vai vivenciando ao longo da vida e a gente muda, né? Então, algumas coisas não cabem mais,
algumas pessoas não cabem mais na nossa história. E a gente faz o que com isso? A gente se afasta, porque não faz bem, não tem uma troca, não agrega, a gente se afasta. E aí, Gi, fico pensando assim, se veio essa pergunta assim, como terminar, talvez a pessoa não está achando, não está conseguindo fazer esse afastamento, por que será? Então, como ela vê esse relacionamento? Porque a amizade é um tipo de relacionamento, né? A gente já sabe aqui, a gente falou. Ela não sabe como terminar esse tipo de relação. Ela não sabe como se afastar, né? Assim, ela não sabe por quê? Porque talvez ela não ache que ela pode se afastar. Estou aqui fazendo hipóteses, né? Sobre essa pergunta. Se eu acho que eu preciso terminar uma relação de amizade, porque eu acho que esse afastamento, né? Tipo, natural, que é normal, viu, gente? A gente se desinteressar, a gente ser amigo num momento da vida e depois aquilo não fazer sentido. Mas aí eu fico pensando um pouco, talvez uma questão de autoestima, de eu não me permitir, sabe? Eu tenho que agradar esse outro, eu tenho que viver em função desse outro. Eu vou machucar esse outro se eu me afastar? Se eu estabelecer um limite, né? Que o limite é fundamental nas relações, especialmente na relação de amizade, né? É fundamental que a gente... Olha, não dá para mim, né? Eu tenho uma amiga que por muito tempo vivenciou uma relação de amizade e ela sabia que essa relação era abusiva, né? Que a outra pessoa chegava nela só para pedir coisas, pedir dinheiro emprestado, ou para usar as coisas dela e não devolver. Quando devolvia estragado. Enfim, uma relação muito adulta tóxica. Adulta já. Mas ela estava nesse lugar de não conseguir se afastar, não conseguir terminar a relação, né? Como a pergunta. Mas por quê? Porque nela também tinha alguns traços que acabava... Chave e fechadura. Isso, acabava deixando ela presa ali naquela história, né? Então ela teve que olhar para isso antes, e colocar os limites, né? Que esses limites eram saudáveis para ela enquanto vida, não só na relação que ela tinha com aquela amiga, né? Mas na relação com a mãe, com o pai, com os irmãos. Então, quando ela entendeu isso, que ela tinha que aprender a estabelecer limites, a relação com a amiga acabou. Terminou. Porque aí ela entendeu que não dava mais. Para ela sustentar aquilo. Então a gente precisa se olhar. O espaço da terapia, o espaço da análise são importantíssimos para que a gente consiga se olhar e fazer esse movimento de limitar aquilo que não faz bem pra gente. Isso em todas as relações, né? Acho que isso tem tudo a ver com autoestima mesmo, né? E tem tudo a ver com o nosso próximo tema, que a gente vai falar sobre limites. Antes da gente terminar, só queria indicar, de acordo com o tema aqui, 2 filmes, que eu acho que é bem bacana. Um filme que chama Intocáveis, de 2011. É um filme que conta a história de 2 homens. É um filme lindo, que é a história de um aristocrata e um cuidador negro, né? Eles estabelecem uma amizade muito bonita numa fase bem difícil de vida desse cara, desse aristocrata. E vale muito a pena assistir o filme. É uma relação de amizade muito bonita. E um outro filme é o Green Book, que é de 2018. Conta a história de um pianista negro e um motorista branco, que acontece nos Estados Unidos, década de 60, que assim, borbulhava a questão do racismo, né? Então vale também a pena, porque é uma história de amizade que cresce, que aparece no meio daquele turbilhão de coisas. Então é bem bacana também, vale a pena. Eu vou indicar então um seriado que é assim, sem nenhuma proposta muito assim profunda, ao mesmo tempo, né? Vai tocar ali em algumas questões, que é o Orange is the New Black, que é uma situação num presídio feminino. Então elas todas ali vão parar ali, um monte de coisas para se identificar e se desidentificar, porque, né, você foi parar ali por N situações, de histórias de vida super diferentes, e aí a possibilidade da gente fazer amizade numa situação também muito complexa, muito profunda, mas o seriado é leve, então é interessante, acho que vale a pena também.
Então é isso, gente. Desenrolamos bem, né? Muito, bebê! Foi muito aí. Bom, adorei. E a gente agora, nosso próximo episódio, a gente aguarda vocês. Não se esquece de se inscrever e pode mandar um e-mail. Nosso e-mail é o desenrolabb, a letra B, né? bb@gmail.com. É isso aí. Vem com a gente.